Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso Saber e Sentir. Vamos então, nesse momento, buscar aquele recolhimento que a gente precisa, para darmos toda uma sintonizada com as forças superiores, com os nossos amigos do alto, que nos inspiram, que nos orientam, que nos abraçam. Então, nesse momento, elevemos o pensamento até Jesus, o Divino Amigo. Pensemos na sua bondade, no seu amor, na sua luz. Nos coloquemos em sintonia com o seu coração amoroso. Que essas vibrações que emanam dele, nesse momento nos confortem, nos auxiliem na compreensão do que vamos estudar. E que os mensageiros do alto, vencendo as limitações das nossas dificuldades, possam alcançar a nossa inteligência, nossa percepção, a fim de captarmos com mais propriedade os ensinamentos. Muito obrigado, amigo Jesus, esteja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Nós estamos dando sequência ao estudo da obra Busca e Acharás, essa edição aqui, que é uma capa mais antiga, e nós estamos aqui com o item 4 hoje de Emmanuel, onde ele fala de calamidades e provações. Então vamos ver o que o Emmanuel tem para nós nesse trabalho, nesse texto que ele nos apresenta. Lembrando que a mensagem dos Espíritos, elas têm como finalidade nos ajudar na nossa melhoria, sobretudo na elevação do nosso sentimento, porque é pelo sentimento que nós nos comunicamos com a vida, para perceber, para sentir, para avaliar. Então Emmanuel diz assim: o homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir a areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. Então veja bem, A gente recebe a bênção de ter a oportunidade de facilitar a nossa vida de alguma forma, e a gente pega aquilo que a gente recebeu e reverte em malefício para nós. Ele está falando aqui de uma coisa mais coletiva, de um entendimento maior em relação aos efeitos das bombas, depois dessa conjugação da areia com a glicerina, com a nitroglicerina, que é um explosivo usado para destruir rochas, abrir espaços para construir estradas, era muito necessário em regiões que tem montanhas, para você passar de um vale para o outro, de uma região para outra, ou construir uma estrada de maneira que seja possível transitar nela, ali trafegar nela, é necessário que haja uma correção dessa topografia. E a bomba, ela vem nesse sentido ajudar, porque ela explode aquele obstáculo e a estrada então prossegue. Mas o homem catou isso e fez um instrumento disso, um instrumento destruidor para matar os seus irmãos. Daí evoluíram também as outras bombas, os outros instrumentos de destruição por explosão, que nós conhecemos bem, chegando até a mesma bomba atômica e outras bombas que nós desconhecemos a sua natureza, que está mais nas propriedades mais profundas aí da física, daqueles que compreendem melhor essa área. Mas elas são destruidoras, e elas têm essa função de alcançar o poderio através da intimidação, da destruição. Quando, em verdade, ela foi criada para poder ajudar o homem a desfazer obstáculos, não criar distâncias entre os seus irmãos e até destruí-los. Mas a gente faz isso também com todas as coisas que a gente recebe em nossa vida. Nós podemos pegar aquilo que nós recebemos, que poderia gerar um benefício para nós, e fazer daquilo um grande malefício. Por exemplo, o dinheiro. A gente reclama, lamenta a falta dele, sem dúvida. Viver sem dinheiro não é fácil, complicado, porque nós vivemos num mundo onde tudo a gente tem que comprar, ou pelo menos a maioria das coisas. A gente tem que comprar, a gente não, a gente precisa de um dinheiro para, até mesmo para a mínima sobrevivência.
Mas muitas pessoas, né, ou muitos de nós, quando recebem ele em grande quantidade, ou até numa quantidade que começa a sobrar, uma quantidade mais assim razoável, o que, que a gente faz? A gente começa a usar aquilo de maneira maléfica, né? Às vezes usando aquilo para vícios, né? Vícios físicos, vícios morais, comprando coisas, comprando pessoas, corrompendo, né? Então, ou seja, o que deveria ser para nós um instrumento de benefício se torna um grande malefício. O homem pediu veículos que lhe fizesse vencer o espaço, ganhando o tempo e o amparo divino, ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos do sofrimento e agravando débitos e resgate nos princípios de causa e efeito, né? Então, a gente pediu, né, o homem pediu a Deus, né, que pudesse ajudá-lo a vencer espaços, como é que nós vamos fazer para chegar a determinado lugar com mais rapidez, levando recursos, levando isso, aquilo. Então, o homem foi inspirado, né, ele foi, missionários nessa área chegaram, desenvolveram veículos, até mesmo o avião, né, e os carros, os veículos de transporte. Mas o que, que o homem faz? No desrespeito às próprias leis de trânsito nos carros, nos veículos terrestres, ele cria morte para o seu semelhante, conflitos, dificuldades, como ele fala aqui, né? Processos dolorosos e sofrimentos, agravando os próprios resgates, porque a pessoa acaba criando problema para ela, espiritual, para resolver, que não é fácil, né? O avião, né, que deveria somente transportar cargas, né, e também pessoas, acabou sendo um instrumento de guerra, né? Acabou sendo que algo que transporta aquelas bombas que nós falamos mais agora há pouco, e levando morte, levando destruição, levando medo, né? Então, quanto mais avança essa tecnologia, que deveria trazer cada vez mais conforto, rapidez nos contatos humanos em toda parte do mundo, mais temerosa fica a humanidade do uso dessas tecnologias, né? Então a gente pede a tecnologia, a gente pede um instrumento, né? Como ele fala aqui, nós pedimos veículos para melhorar o ganho de espaço. E o que é que nós fizemos com isso? Né? Então alguém dirá assim, eu não fiz nada. Nós somos reencarnacionistas, né? Não seremos nós, não fomos nós um dos que, no passado, né, fomentaram todo esse processo aí para chegar a essa coisa da destruição, usando esses instrumentos. Então nós precisamos pensar o que é que a gente tem feito, né, com aquilo que a vida nos dá para facilitar a nossa existência. Às vezes baseado até nos nossos méritos, né, de conseguirmos ganhar algum mérito por alguma coisa que a gente faz, mas o que a gente faz com isso? A gente pega isso e usa de forma irresponsável, né? Há poucos anos atrás, né, aqui na minha cidade, vários jovens e várias pessoas se envolveram, né, em acidentes muito graves, né, usando a liberdade de dirigir, né, que tinham para dirigir perigosamente, né, em alta velocidade, né, os chamados rachas, né, que o pessoal tira, e assim por diante, levando o comprometimento à sua e à vida do próximo. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque ainda existe muito disso, né, acontecendo na nossa realidade. Então o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá para facilitar a nossa caminhada? O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica, e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra, né? Então, a gente solicitou alguma coisa que colocasse a gente em contato com as pessoas nossas muito queridas que estão distantes, né? Aqueles que estão longe, ou pelo menos
para ouvir alguma coisa, nos entretermos, né? A gente conseguir, então, reproduzir algo que nos traga um pouco de conforto, de companhia, né? Aí ele fala aqui do telégrafo, do rádio, da televisão, e também vieram os telefones, os celulares, né? Que hoje torna muito rápida e fácil. Você quer conversar com alguém, você vai lá no WhatsApp, quem tem, né? E chama a pessoa para conversa. Se ela não vê na hora, daqui a pouco ela vê, né? Outros meios de comunicação. E isso tudo deveria servir para nós o quê? De benefícios, né? Agora, o que a gente faz com tudo isso, né? Muitos usaram esses instrumentos para a guerra, né? O telégrafo e outras coisas foram usados, né? No passado para transmissão de coisas de guerra. E hoje também as comunicações mais secretas, né? As comunicações mais ocultas, também os telefones, os celulares, servem para ajudar nesse processo, né, da guerra e do mal nesse sentido, mas também nos males particulares das nossas vidas. Quantas coisas ruins acontecem nas nossas vidas que são entretidas pelos instrumentos de facilidade que nós temos, né? As programações radiofônicas, televisivas, né? As revistas, né? Os sites na internet que a gente pode consultar e entrar a hora que quiser, mas a gente pode escolher o que a gente quer ver, né? E a gente, por liberdade, pode querer ver qualquer coisa que vai intoxicar a nossa mente, vai intoxicar o nosso sentimento, vai atrapalhar a nossa vida, né? E tanta coisa que é feita, né? Traições, mentiras, coisas assim que são feitas todas ali no processo do uso errado nosso, né? De cada um de nós, dessa tecnologia que nós devemos usar para o bem, para o amor, né? Entrarmos num site que tenha mensagens edificantes, uma palestra, né, um estudo, né, de qualquer área que seja, aperfeiçoar. Podemos fazer vários cursos hoje, né? Tem vários cursos gratuitos na internet que a gente pode buscar para ajudar a gente a entreter o nosso tempo no bom sentido que se fala. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou o anestésico, favorecendo-lhe o tratamento e o equilíbrio do corpo, do campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz, da misericórdia, em tóxicos de deserção e delinquência. Então a gente vê remédios, né, delicados que são usados para cirurgias, para outras coisas, para amenizar dores muito graves, né, e usados para a autointoxicação, né, para se drogar, para se alienar da realidade. Então, a mesma medicação que pode ajudar, ela pode também levar à alienação, levar a pessoa a um processo de deterioração da sua moral, levando ela à própria destruição física, né? Às vezes a própria destruição do corpo pode acontecer dentro dessa escolha de usar aquela substância que foi oferecida para melhorar a relação do homem com a sua dor, com a sua dificuldade orgânica, e ela acaba então sendo utilizada para meios que não são lícitos, né, e que levam em vez de trazer conforto e até mesmo promover a vida, ela acaba levando à destruição da vida. Então a gente precisa pensar nisso, né, como nós usamos as drogas, né, os remédios, porque a compaixão divina nos deu até mesmo um anestésico, né? Imagina a cirurgia sem um anestésico, né? Eu não sei como é que era antigamente, mas dizem que não tinha, né, dessa forma, nenhum anestésico, não tinha um antibiótico, né? O antibiótico, quando ele saiu, a penicilina, quando foi inventada, imagina quantas milhares e milhares de vidas, milhões de vidas no mundo ela salvou, né? Porque a pessoa morria de pneumonia, morria de uma infecção, que não tinha nada que pudesse combater efetivamente, né, essas infecções, e as pessoas morriam. O homem pediu a desintegração atômica, no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso. E a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada, fora de qualquer apelo à destruição. Então o homem pediu e investigou a questão atômica, né, para saber lidar com a força dos átomos, né, e produzir energia com isso, produzir força com isso. Como nós temos várias usinas atômicas no mundo, né, e é lógico que às vezes se reclama que elas podem poluir, que elas podem trazer, mas
o homem está aperfeiçoando cada vez mais o uso da energia atômica, mas também não só para o benefício do seu conforto através do uso dessa energia, mas também para a guerra, para o mal, para a intimidação dos seus irmãos, né, levando as pessoas a um estado temeroso, doloroso e difícil, que pode trazer consequências inimagináveis para a humanidade. Nós não sabemos se uma guerra nuclear, por exemplo, for desencadeada, quais são os resultados. Então, sabemos que Jesus está no comando, isso nós não duvidamos, que ele não permitiria que a raça humana fosse extinta ou que o planeta fosse destruído pelas crianças que somos nós, na verdade, evolutivamente falando. O homem, claro, que ele consegue fazer muito mal, mas esse mal a esse nível, creio eu que nós não teríamos essa capacidade, porque temos aí a coordenação do nosso Rei Solar, né, do nosso Senhor, do nosso Mestre, né, do nosso Jesus, que é o organizador e aquele que dá toda a manutenção das experiências da vida na Terra. Então, Jesus, na sua bondade, tem nos socorrido às necessidades, tem nos socorrido todos os problemas. Agora, a gente pode, né, muitas vezes, criar dificuldades muito grandes com esse comportamento nosso. Mas acreditamos que esse poder de destruição não chegue ao limite extremo, mas muitas pessoas, muitas dificuldades poderão surgir no mundo e muitas pessoas passam por dores através desse desrespeito, né, que nós temos aí em relação ao semelhante. Como é fácil de observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Não é porque Deus concedeu ao homem a possibilidade de ter alguma coisa que fica implícita aí a ideia de que ele seria o responsável pelas consequências que adviesse do mau uso daquilo. Essa consequência é nossa, da nossa escolha, da nossa vida, da nossa natureza. Não é Deus que é responsável por isso, né? O homem percebeu, por exemplo, o benefício do fogo, como o fogo é importante para cozer os alimentos, para uma para a indústria. Mas se alguém pega, por exemplo, um maçarico lá, um negócio que solta fogo e vira para o outro e queima a outra pessoa, levando a pessoa a óbito ou destruindo o corpo da pessoa, é o fogo que é culpado? É Deus que permitiu ao homem ter a inteligência de usar o fogo? Não, é o livre-arbítrio do homem. Podemos atribuir à divindade as coisas que são responsabilidades nossas, né? Então ele fala aqui, né, que ele chama Deus aqui, né, de várias coisas que eu acho muito bonito, né? Ele fala que a divina providência ajudou, que o amparo divino auxiliou, que a eterna bondade, né, auxiliou também, concedeu, que a compaixão divina, né, concedeu aí também o anestésico, os medicamentos, né? Então, ou seja, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem da divindade é bom, tudo que vem do Cristo é bom. O que nós fazemos do que nós recebemos aí é um problema nosso. A maneira como nós lidamos com todo esse processo que leva a gente a usar mal aquilo que nós recebemos, né, é um processo ainda que tem relação com ainda a nossa imperfeição, com a nossa ignorância do total efeito do mal. Isso conhecemos também o quanto o bem faz bem. Que quando compreendemos o quanto o bem nos faz bem, né, até como diz um autor, né, espírita, até por egoísmo fazemos o bem, porque queremos o bem até mesmo para nós mesmos. Quem pratica o bem fatalmente se envolve com o clima do bem e se beneficia dele. Então vamos agora, né, nesse momento de reflexão que nós estamos, mergulhar um pouco mais o nosso pensamento. Agora em calmaria, como se estivéssemos diante de um lago tranquilo, de água parada, serena, onde podemos ver refletida a nossa e a imagem de todos os elementos da natureza que estão à volta. As árvores,
os arbustos floridos, até mesmo o voo que um pássaro empreende é captado pelo espelho das águas, de uma tranquilidade incomum. Lá no fundo, os peixes se movimentam de um lado para outro, tranquilamente, cumprindo as funções que a natureza lhes atribuiu. E nós, fazendo parte de tudo isso, buscando a figura meiga e doce de Jesus, que é esta água serena e tranquila, onde podemos nos ver espelhados, porque Ele é o nosso irmão maior. Ele nos concede a sua paz, a sua harmonia, que vem dessa calmaria e dessa tranquilidade que a sua alma conquistou nos erros do tempo para nos trazer ao coração esperança, paz, que é o que sentimos agora. Esses eflúvios que emanam da natureza amorosa do Cristo vão tomando conta de nós, invadindo a nossa natureza, concedendo-nos, nesse momento, ao mesmo tempo, vigorosa energia que nos ajudará a prosseguir caminhando, mas também a tranquilidade para lidar com os enfrentamentos. Esse perfume que toma conta de nós, que nos inebria, vindo do coração, da sensibilidade do Cristo, leva-nos a um êxtase de alma. Envolvidos por esse clima, seja qual for a dificuldade que estamos enfrentando, confiantes, entregues à sua mão generosa, que nunca solta da nossa, vamos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.